partir desse mês, os empregadores vão ter que incluir no sistema e-social do governo federal as condenações trabalhistas. Isso vale para empreendedores com funcionários, microempreendedores individuais e pessoas físicas que tenham, por exemplo, empregadas domésticas trabalhando em casa. O Alan Garcia está com um advogado que vai dar mais detalhes de como isso vai ser feito, hein? Preste atenção. Alan. Oi, Beatriz. Talvez algumas pessoas tenham imaginado que é uma forma de expor a empresa, expor o empregador, que ele está aí com um acordo tendo que ser cumprido ou uma condenação trabalhista. Mas não, é totalmente diferente. Na verdade, é para que o governo federal tenha o máximo de informações possíveis. A gente está aqui com o advogado Henrique Messias, que vai trazer todos esses detalhes dessa nova determinação do governo federal. O Henrique, muita gente pensou, né? Agora é para a gente saber se aquela empresa cuida bem dos funcionários ou não, trata bem, paga bem, né, todos os direitos. Mas não é isso. Boa noite para o senhor. Boa noite, Elan, boa noite, Beatriz, os amigos que nos acompanham através de Cidade AL. Veja, a ideia não é essa, Elan. A ideia do E-Social, desde que ele foi pensado e formatado lá atrás, é concentrar as informações relativas aos trabalhadores, aos empregados principalmente, que são aqueles trabalhadores que têm um vínculo de anotação, carteira anotada, vínculo de emprego reconhecido na CTPS. Então, a ideia agora é que esse vínculo reconhecido também, se foi reconhecido na Justiça do Trabalho, seja lançado, seja informado no E-Social. Não somente o reconhecimento de vínculo, mas condenações relacionadas à FGTS, à INSS, se o trabalhador, se o empregador, seja ele doméstico ou uma grande empresa, por exemplo, foi condenado a pagar salários, tem a incidência de encargos na INSS, FGTS, então tudo isso a partir de agora, a partir de 1º de outubro, precisa ser informado no E-Social para que o governo tenha acesso a essa informação. Henrique, que diferença isso vai fazer na vida do patrão e do empregado? Veja, na verdade, é uma obrigação acessória, né? A necessidade do pagamento já existia. O interessante agora é que o empregador vai informar através do E-Social e o empregado terá acesso de forma mais simples e mais fácil a essas informações, através da CTPS eletrônica, por exemplo, através do programa do FGTS, por exemplo. Ele vai ver lá que o empregador lançou essas informações e que essas obrigações foram cumpridas. O pagamento das contribuições previdenciárias, o recolhimento do FGTS, então simplesmente vai facilitar a vida, seja do empregador, mas também do empregado. Essas informações, elas têm que estar no sistema do governo federal dentro de quanto tempo, a partir do momento que ela surge, que ela acontece? Perfeito, Alan. A obrigação surgiu a partir de agora, 1º de outubro, e o prazo é, se a obrigação foi em outubro, por exemplo, até 15 de novembro até 15 do próximo mês, então até 15 de novembro. Se a obrigação é de novembro, até 15 de dezembro. Então, sempre até o dia 15 do mês seguinte àquela obrigação, àquela condenação do extratrabalho ou ainda aquele acordo que foi formalizado na Justiça do Trabalho. Existe alguma penalidade, algum prejuízo ao empregador caso ele falhe, ele falte com essas informações? Sim, Alan. Toda e qualquer obrigação dessa, se não for cumprida pelo empregador, nós temos multas administrativas. Não são multas que são revertidas para o trabalhador, mas são multas que são aplicadas ao empregador em virtude do descumprimento dessa obrigação. Então, se o empregador deixar de comunicar no E-Social os acordos ou condenações que foram fruto lá de processos trabalhistas, ele sim vai ter que arcar com a multa administrativa. Mas vamos imaginar que o empregador não fez o pagamento de certo mês, seja lá por qual motivo for. O funcionário ou ex-funcionário vai deixar de receber ou o governo vai fazer o repasse e com as multas e as cobranças vai ser ressarcido pelo empregador? Veja, ela vai depender muito da verba. Tá? A contribuição previdenciária, por exemplo, o INSS, ele não é destinado ao trabalhador. Então, ainda que o empregador não faça esse recolhimento, o trabalhador lá no futuro terá direito à sua aposentadoria. Já se é o FGTS, por exemplo, o FGTS, se o empregador não deposita na conta, o trabalhador não saca no futuro. Então, o FGTS precisará sim ser depositado e, se eventualmente isso não acontecer, o trabalhador pode buscar a justiça, ganhar o processo e isso será informado no E-Social para cumprimento da obrigação. Nada disso vale para empresas que já estão
com situações trabalhistas que já estejam rolando, né? Isso. Aquelas condenações ou acordos anteriores a 1º de outubro de 2023 não precisam ser informadas no E-Social. Somente aquilo que acontecer a partir de agora. Ainda que seja um processo antigo, se a condenação acontecer a partir de outubro de 2023 ou o acordo, precisa ser informado. Mas se o acordo ou a condenação aconteceu antes de outubro, não há essa necessidade. Henrique, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Beatriz, uma informação importante, né? Novidade que acontece a partir de agora, do mês de outubro, onde qualquer tipo de empregador precisa colocar essas informações, sejam acordos trabalhistas ou condenações trabalhistas. Essas informações precisam estar, a partir de agora, de outubro, no E-Social do governo federal. Eu volto com você. Ô, Alan, obrigada. Já vou cumprimentar aqui o doutor Henrique, né, para participar com a gente e já agradeço também a sua entrevista. É um tema novo que naturalmente gera muitas dúvidas, mas eu queria que o senhor esclarecesse assim o porquê dessa mudança, dessa necessidade agora dos empregadores ter que alimentar o sistema do governo federal, dizendo quais são as obrigações judiciais que ela tem, porque houve a necessidade de implementar isso e também se é um processo simples incluir essas informações, porque não só estamos falando para grandes empresas que têm essa obrigação, como para um microempreendedor ou, por exemplo, para quem tem um funcionário na sua casa trabalhando. Então, é um processo simples ou as pessoas vão precisar de ajuda? Sim, Beatriz, veja, esse E-Social, o sistema do E-Social, ele já existe. Então, se você é um empregador doméstico, por exemplo, você que está nos assistindo, você já informa o vínculo trabalhista do seu empregado doméstico no E-Social. Então, é simples. A ideia agora é concentrar todas as informações, não somente de vínculo, mas também de condenações ou de acordos formalizados na Justiça do Trabalho, nesse mesmo sistema, Beatriz. Então, é um sistema simples, os empregadores domésticos e também as grandes empresas já estão mandando essas informações e, a partir de agora, também as informações de processos judiciais precisarão ser alimentadas. Do contrário, também, quando um funcionário coloca uma empresa na Justiça, isso também é sinalizado? Não, na verdade, o ajuizamento do processo não precisa ser informado no E-Social. O que será informado no E-Social é se houve condenação, existem processos em que a condenação não acontece, ou ainda se houve acordo naquele processo. De alguma forma, a empresa terá que registrar a carteira de trabalho daquele empregado, terá que pagar algum valor a título de salário, ou FGTS, ou INSS àquele empregado, e nesses casos a informação precisa ser lançada. Então, somente se houver acordo ou condenação. O simples ajuizamento do processo não precisa ser informado, Beatriz.